Bom dia, Igreja do Senhor. Que a paz que vem dele, aquela paz que excede todo o entendimento, a paz incondicional, seja derramada agora sobre a sua vida. E com esta paz, você possa ouvir sem pressa, sem agonia, ouvir o que Deus quer falar para você. Amém. O Senhor me fez abrir no livro de Ezequiel, no capítulo 36, a partir do versículo 25. Ele fala sobre a restauração de Israel. E aí eu digo restauração. Então o povo de Deus estava mais uma vez esquecido dele, distante dele. E aí eu fui ler a história desse livro de Ezequiel. E tomei conhecimento disso, que em 597 a.C., no ano 597 a.C., Nabucodonosor entrou em Jerusalém, despojou todas as suas riquezas e deportou para a Babilônia a maior parte dos seus habitantes. Joaquim, rei de Judá, os aristocratas, os militares e os artesãos qualificados, e junto com todos eles as suas famílias. É muito provável que naquele tempo, entre os componentes daquela primeira deportação, estivesse também o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi. O que aconteceu? Ele recebeu um chamado de Deus, sacerdote Ezequiel. Ele recebeu um chamado de Deus no momento mais difícil que aquele povo estava vivendo, por causa do afastamento de Deus, por causa dos pecados. Eu fiquei impressionada aqui o que Deus falou. Filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, porque aqui ele já falou quando eles estavam lá na Babilônia, eles a contaminaram a terra que Deus deu para eles. Eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, práticas pecaminosas. Aos meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Por isso, derramei o meu furor sobre eles por causa do sangue que eles derramaram sobre a terra. Era um povo sanguinário, um povo rebelde. Tem alguma semelhança com o homem de hoje? Um povo corrupto, um povo maldoso, mentiroso, que gosta de distorcer os valores através da mentira. Era assim que esse povo estava. E hoje? O livro atual, né? Mas é porque é o mesmo povo. Nós somos maus. Nós somos rebeldes. Nós queremos nos afastar de Deus. Sempre que está tudo bem, esquecemos do Criador, do autor de nossas vidas. E naquele tempo estava assim. E aí o Senhor fala para Ezequiel. O Senhor levanta o profeta, que era um sacerdote. E o Senhor levantou ele para chamar o povo ao arrependimento de pecado, mostrando que eles estavam sofrendo consequências da maldade deles. Ele diz, por causa do sangue que eles derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Para Deus é contaminação. Você olhar para qualquer imagem e tornar dela um ídolo. Um ídolo. É uma imagem que você quer comparar com algo que há no céu. Para Deus é contaminação. Porque é abominação para Deus. Você idolatrar o seu dinheiro também é idolatria. Já está dizendo. Você idolatrar os bens que Deus te deu.
e esquecer de adorar ao Deus Criador, aquele que te abençoou. Você esquece do abençoador e fica na bênção, idolatrando. Se afasta de Deus, porque quando você está apegado àquilo ali, você fica longe de Deus. Aí Satanás disse, é a minha vez. Porque você está tão empolgado com a bênção que esqueceu do abençoador. E assim o Senhor mostra o que aconteceu com eles. Infelizmente, eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas o Senhor, ele não desiste do seu povo. Ele realmente repreende. Ele deixa que aquele mal aconteça. Ele permitiu que Nabucodonosor conquistasse Jerusalém. Porque ele viu que o povo dele estava completamente pervertido. Numa sociedade em estado de decomposição, como nós estamos vivendo hoje. Já cheira mal. E aí, Deus vai e levanta o profeta Ezequiel. E no coração de Ezequiel veio a inquietação para chamar o povo ao arrependimento. Contudo, via com esperança um futuro de salvação. Deus colocou no coração de Ezequiel aquilo que estava no coração dele. Eu quero salvar o meu povo. É isso. Você imagine, você tem os filhos que você tanto ama, que saíram de você, são seus e você os ama. E ali você está vendo eles naquela situação, eles simplesmente se afastam de você, você tenta pegar na mão deles, tenta tirá-los do perigo, e ali eles, não, eu quero me machucar, eu quero, e se afastam completamente e fogem totalmente da sua presença. Mas você deixa de amá-los por causa disso? É claro que não. Você só vai sentir alegria quando você conseguir pegar a mão do seu filho e trazer de volta para um lugar seguro, para um lugar bom, para alimentá-lo do melhor, para colocar alegria no coração deles. É assim. E assim é o Senhor. É do mesmo jeito, agora com muito mais amor, porque Ele é perfeito. O amor do Senhor por nós é perfeito. O nosso amor pelos nossos filhos é imperfeito. Por isso que muitas vezes nós erramos na criação dos nossos filhos. Somos egoístas, estamos preocupados em ficar cada vez mais ricos, mais bem-sucedidos e deixamos de dar a atenção que os nossos filhos precisam. Tantas vezes nós falhamos, mas o Senhor não falha. E aí, colocou no coração do profeta o desejo, a esperança de um futuro de salvação. E ele diz, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Deus fez com que Ezequiel falasse isso para o povo. E vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Paizão bom. Na realidade, a situação do reino de Judá, que nunca esteve de todo estabilizada, sempre o homem caiu. Depois dos reinados de Davi e Salomão, foi se tornando cada vez mais difícil, até que em 586 a.C., 9 anos depois que Nabucodonosor conquistou a terra, Jerusalém, ele soou a hora do desastre definitivo. Nabucodonosor destruiu Judá, assediou, tomou e arrasou Jerusalém. Incendiou o templo e enviou desterrada para a Babilônia a mais representativa parte da população que havia ficado na cidade durante aqueles 9 anos que ele já tinha conquistado a cidade. Olhe por que aconteceu isso. Com o passar do tempo, muitos dos exilados acabaram por acomodar-se.
a sua situação, porque na Babilônia desfrutavam de uma relativa liberdade, que lhes permitia formar família, trabalhar, negociar, criar riquezas e, inclusive, alcançar cargos importantes. Que é isso que Satanás faz conosco. Ele implanta o pecado no nosso coração e você fica pensando que aquele pecado está até contribuindo para a sua vitória profissional. De repente está tudo muito bem. Está tudo tão sob o seu controle que você nem precisa mais de Deus. Porque se acomodou. Aquele pecado ali, aquele negócio ali, todo mundo peca também, né? Todo mundo faz. Por que eu não vou fazer? Vou fazer também. E tá tudo muito bem, tá dando certo, eu tô aqui trabalhando, olha, eu já tô com a conta bancária bem gordinha. Carrinho novo, a casa dos meus sonhos. Tá tudo muito bem. E totalmente distante de Deus. Quando eles estavam assim, aí o Senhor disse, só tem um jeito de salvar os meus filhos, o meu povo. É permitindo que Nabucodonosor mostre para que veio, porque eles não tinham entendido ainda. Muita gente pensa até que dá para ser amigo de Satanás. Sabia que hoje existe um grupo, e até bem crescidinho, de pessoas que veneram Satanás. Satanás odeia a imagem e semelhança do Senhor, ou seja, odeia estes bestas que estão adorando ele. Odeia esses meninos que estão tudo com lavagem cerebral, adorando Satanás. E Satanás odeia eles, adorando Satanás, olhando para Satanás no lugar de olhar para o Pai, para o autor de sua vida. E Satanás dizendo, estou preparando tua caminha. Deixa eu temperar bem direitinho a tua carne, que eu vou assar lá no inferno, no fogo eterno. E o cabo ali sendo preparado para virar churrasco de Satanás, mas simplesmente adorando o diabo, pedindo força ao diabo, sangrando seu corpo, fazendo sacrifício, pingando seu sangue, um sangue que não é seu, não é seu. Você está aqui na terra, não foi porque você se auto-fez, não. Eu me auto-formei, agora eu sou. Não. Você precisou da graça de Deus para você existir. Você só chegou no ventre de sua mãe porque Deus planejou a sua existência. E agora você está oferecendo o sangue que nem é seu, porque nós somos do autor de nossas vidas, e simplesmente está oferecendo àquele que nos odeia, aquele que já foi condenado à morte eterna, a ficar eternamente no inferno. E você está adorando ao mal, aquilo que vai te levar para a morte eterna. Ele está só preparando você, ele te dá até dinheiro. Você consegue dinheiro com drogas, não é? No tráfico, com a prostituição. Você consegue. Agora, só digo uma coisa para você. Ele está armando sua caminha, organizando bem direitinho, colocando ali o salzinho grosso, com uma pimentinha, para levar você lá para ser assado no churrasco dele. O problema é que lá é eterno também. A dor, a morte é eterna. O ranger de dentes fica para sempre. E você não entendeu isso ainda? Pois eu estou aqui para te dizer isso. Acorda! Saia das garras de Satanás. Peça perdão a Deus. Clame, peça socorro a Deus. Senhor, me dê forças para eu conseguir sair dessa situação. Ah, mas eu vou deixar de receber dinheiro com tráfico. E como é que eu vou viver? O autor de sua vida proverá. Só não é traficando. Só não é amaldiçoando outras vidas. Destruindo outras vidas com o veículo das drogas.
sendo instrumento de Satanás para colocar as drogas nas mãos daquele adolescente que acabou de começando a viver. E chegou lá na boca de fumo e você estava lá para vender a droga para ele. Isso é que não é, porque esse dinheiro é maldito, está levando você para a morte eterna. Deus tem um banquete para você. O que é que você está fazendo comendo das migalhas de Satanás? Esse dinheiro é maldito, você não entendeu ainda? Que é para te destruir. Que no final das contas, você terá morte eterna. Quando é que você vai entender isso? E aqui o povo se acomodou. Tava bom lá na Babilônia. Olha. Aprendendo a cultura da Babilônia, adorando umas imagens pequenininhas, outras grandes, pedindo gato, 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 porque eles tinham um negócio com gato. Eles gostavam, eles tinham o gato como que fosse um deus. Gato, faça isso por mim, gato. Gato não fazia nada. Aí ia pedir para a rã fazia alguma coisa também para eles. Tudo errado. É lugar de morte. Mas eles estavam lá no lugar de morte achando bom, porque estavam tirando algum proveito daquilo. Aí, de repente, relativizaram. Nós estamos cativos, é verdade. Ele pegou, destruiu o templo. Mas o que tem? Só fez destruir o templo. Destruir a nossa cidade. Mas a gente está aqui nessa cidade, aqui emprestado. É verdade. A nossa condição é de escravo. Como o homem é escravo de Satanás quando está no pecado. Condição é de escravo. Mas tá tão bonzinho aqui nesse pecadinho agora. O negócio tá tão legal. Tá até dando certo. Vou ficar por aqui mesmo. Aí o Senhor mostrou para que foi ali Nabucodonosor. Nabucodonosor destruiu, foi tudo, acabou com tudo. Aí eles ouviram Ezequiel, que Ezequiel estava dizendo, arrependam-se, arrependam-se, senão vocês serão destruídos. Arrependam-se, arrependam-se. Ah, que cara chato, só fala a mesma coisa. Mas ele estava chamando para poupar o povo de Deus, chamando. O amor de Deus foi nele, o chamado foi esse. E aí ele ficou, ei, saia do pecado, saiam daí. Não é porque aqui tá bom, sabe? Eu consegui até um cargo, foi bacana, eu tô aqui, eu tô conseguindo juntar dinheiro e tudo. Cuidado, cuidado, aí você tá no pecado, aí você tá com a cultura deles. Olha aí. Olha aí, as escolas estão ensinando Saci Pererê. Não sei quem que tem um cabelo vermelho, é outro demôniozinho. E não sei o que mais lá. Mas não pode falar de Deus não, viu? Falar de Deus não. Só pode falar e exaltar o diabo. Deus não. Aí não, aí em nome de quem? Em nome da cultura. Então eu sou culto. Eu sou culto. Eu vou para o inferno, ser assado no inferno eternamente, porque eu sou culta. Aí... tá todo mundo desse jeito. O profeta Ezequiel foi, sem dúvida, uma das pessoas que mais contribuíram para manter vivo entre os judeus do exílio o desejo pelo retorno a Deus e a sua pátria. Essas ânsias de regresso à pátria e a reconstrução do templo, reconciliação com Deus, uma das pessoas que mais contribuiu para manter viva entre os judeus. Essas ânsias de regresso eram necessárias para empreender a reconstrução da cidade e do templo. Deus, o chamado de Ezequiel foi para isso. Deus, ele inquietou Ezequiel para dizer ao povo, olha, está acomodado, mas vai piorar a coisa aí, porque vocês são escravos.
Vocês não entenderam ainda não? Quem está longe de Deus é escravo do pecado. E o Senhor está chamando, o Pai está chamando vocês para a liberdade. O mundo engana as pessoas. Pensa que liberdade é ficar nas garras de Satanás, sendo escravo de Satanás e caminhando para a morte eterna. Não, gente. Liberdade é andar com a vida. E vida só no autor da vida, redundante. Não é isso mesmo? Mas é isso. Ele é autor de nossas vidas. Então, quer viver? Então busque o Senhor, busque a vida. Esse é o regresso para Deus. Hoje eu estou chamando vocês para a reconciliação com Deus, para a restauração de Israel, da nossa relação com Deus, a restauração da sua relação com o autor de sua vida, com o seu Pai celestial, com aquele que te ama ao ponto de ter feito existir este canal para dizer para você ouvir o chamado do Senhor. Ele está chamando você para a vida. Ouça a voz que vem dele. Além disso, eram indispensáveis para evitar que o povo chegasse a perder a sua identidade nacional. Olhe bem, o chamado de Ezequiel era para o povo lembrar: vocês são povo de Deus. A identidade de vocês, que é o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. O seu DNA, no seu DNA, tem o DNA de quem fez você. Todos nós temos a identidade do Senhor. Quer estejamos em comunhão com Ele, quer não estejamos. Mas somos dele. Não tem para onde correr. Ora, você só existe porque Ele fez você existir. Você é dele. Mesmo que você não creia nele, continua sendo dele. E Ezequiel estava chamando aquele povo para aquele povo não esquecer da identidade deles. Eles estavam se identificando tanto com a Babilônia, tanto com o pecado, que eles esqueceram, estavam esquecidos da identidade deles. E isso é o que acontece aqui. Está acontecendo isso agora, o livro atual. Por que esse livro precisa ser atualizado? Ele é atualizadíssimo. Está acontecendo isso hoje. Deus está chamando você na manhã do dia 21/12 de 2020. Talvez você só venha ouvir esse vídeo depois que eu já estiver na glória, depois que eu já tiver partido, daqui a não sei quantos anos. Mas é aquele momento seu que Deus está chamando você. Se você estiver me ouvindo, você sabe que Deus está falando com você. Pode ter passado o tempo que passou, mas era o momento de você ouvir. Volte-se para o Senhor. Volte-se para a vida. Abandone o pecado. Fuja da Babilônia. Fuja do adversário de nossas almas. Peça forças a Deus para você resistir ao diabo e ele fugirá de você. Busque a vida, assim diz o Senhor. Para você, busque a vida. O Senhor ama você e você tem o DNA dele. E isso aqui, Ezequiel, foi chamado para isso. Para relembrar. Além disso, era indispensável para evitar que o povo chegasse a perder a sua identidade nacional, por causa da permanência durante um tempo excessivo em um lugar tão cheio de atrativos como era a então Babilônia. Como é hoje o mundo. A Babilônia é tudo isso que nos afasta de Deus. E ela é atrativa, ela é perigosíssima,
Ela está atraindo você como areia movediça para tragar você para a morte eterna. Cuidado com o atrativo, com as distrações que o mundo está ofertando. A tecnologia é muito atrativa. Só é você falar, você não precisa mais nem escrever. Se você falar qualquer palavra, já vai aparecer ali. Só que você só vai falar aquilo que você tiver cheio. Se você quer buscar o Senhor, você vai encontrar na tecnologia. Ela me ajuda demais aqui nas palavras que Deus coloca para mim. O Espírito Santo de Deus me fala uma coisa, eu vou e pronuncio ali, aparece um monte de coisas sobre isso. E eu vou estudar aquele assunto para passar para você. Então, você quer dizer que a tecnologia não serve? Serve. Agora, ela pode te levar para a morte eterna também. Assim como ela pode te levar para a vida, através da tecnologia, eu estou falando com você hoje, e você está ouvindo dizendo, arrependa-se dos seus maus caminhos, abandone o pecado, abandone a prática pecaminosa. Se ela está sendo para você um meio até de você ganhar dinheiro, de sobrevivência, apegue-se ao Senhor, busque nele uma saída para você ficar livre das garras de Satanás. Para você sair do tráfico de drogas, para você sair da prostituição, para você sair do adultério, de tudo que possa te levar para a morte. Então, o Senhor, ele inquietou Ezequiel para Ezequiel chamar aquele povo para reconstruir a cidade, para regressar à cidade, à terra que Deus já tinha prometido e que tinha dado para eles. E que eles só saíram de lá porque eles preferiram as coisas do mal do que Deus. Eles preferiram adorar Baal, que não é nada, do que olhar para o alto e pedir a Deus a direção dele. E faziam coisas terríveis. E o Senhor disse que não era. Por que o Senhor manda destruir aquele povo da terra onde eles conquistaram? Deus não é perverso, não. Deus é puro amor. Ele sabia que se ficasse um vivo daqueles da cultura onde eles conquistaram a terra, eles iam aprender a fazer as coisas erradas com aqueles que sobraram. E foi aí a perdição deles. Eles começaram a fazer aliança com aquele povo que eles conquistavam. Você vai me servir. E eles ficavam ali e eles ficavam fazendo coisas do mal. E o povo de Deus começava a querer aquilo também. E aí foi onde foi a perdição do povo. O povo se contaminou. E aí o povo começou a contaminar a terra que Deus deu para eles. A terra que mana leite e mel. O que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Mas o povo contaminou a terra. Ele disse aqui, filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e suas ações. Então, quando Deus dizia, não deixe nenhum vivo, não era para deixar nenhum vivo. Porque o autor da vida é ele. Se ele está ordenando, ali era para eles terem cumprido aquilo que Deus fez. E dali começar naquela terra, começar uma vida com Deus. Mas eles contaminaram a terra. Mas a misericórdia do Senhor fez com que o Senhor levantasse o profeta Ezequiel para começar a chamar aquele povo ao arrependimento, para regressarem para a terra deles e lá reconstruírem a cidade e o templo. E a reconstrução do templo, vocês sabem que vai muito além do que paredes. Tem que primeiro reconstruir aqui dentro de você sua relação com Deus. Consertar a sua relação com Deus. Através do pedido de perdão, do reconhecimento
que nós erramos diante de Deus, pecamos contra Deus. É aí onde nós podemos ter esperança. Porque na consciência do pecado e no arrependimento verdadeiro, nós vamos ter a nova chance. Porque Jesus já morreu por nós. O sangue já foi derramado. O preço do pecado é a morte e Jesus morreu por nós. Então basta que você se arrependa. Que você valorize o sangue que Jesus derramou por você e por mim. Valorize. E saiba que o amor de Deus, ele não muda, ele não oscila. Nós que nos afastamos de Deus, ele nunca se afastou de nós. E o povo aqui se afastou de Deus. Mas Deus teve misericórdia e levantou esse homem chamado Ezequiel para falar, para chamar o povo à reconstrução do templo e da cidade. Além disso, eram indispensáveis as palavras que Deus colocava na boca de Ezequiel para evitar que o povo chegasse a perder a sua identidade nacional, nascida. Por causa da permanência durante um tempo excessivo em um lugar tão cheio de atrativos como era então Babilônia, o mais brilhante centro político e cultural do Oriente Médio. Perigosíssimo. Lugar perigoso. É muito perigoso o lugar que não tem Deus. Se você chegar num lugar muito interessante, muito atrativo, muito, se você vir que naquele lugar se nega a Deus, fuja deste lugar. É Babilônia. É lugar de morte. É lugar de morte. E aí o Senhor disse, em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 ao 30. Então aspergirei água pura sobre vocês. Quando vocês se arrependerem, o Senhor vai derramar sobre nós água pura, água que purifica. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, assim disse o Senhor. Ele porá em nós o espírito dele. E farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha que coisa linda, o Senhor está convidando, está propondo a você que você seja dele e ele seja seu. Eu os livrarei de todas as suas impurezas, porque todas as impurezas nos levam para a morte, e morte eterna. E ele disse que nos livrará de todas as nossas impurezas. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Agora eu vou lá no 33 ao 38.
Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A cidade volte a ser habitada e as ruínas sejam reconstruídas. Porque nós, quando estamos distantes de Deus, não passamos de ruínas, mas nele nós seremos reconstruídos, sarados, curados, restaurados. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: esta terra abandonada ficou como o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Nelas habita o Espírito Santo de Deus. Cidades fortificadas. É assim que o Senhor quer que você seja uma cidade fortificada e habitada. Habitará em você o Espírito Santo de Deus e o seu corpo se tornará templo do Espírito Santo de Deus. Aquele vazio da alma que você tentava preencher com drogas já não estará mais vazio, porque o Espírito Santo de Deus habitará em você. Você não sentirá a menor vontade de se drogar. Porque a insatisfação vai deixar de existir na sua vida. Porque quem coloca a insatisfação vai estar longe de você, já tem fugido de você. Resistir o diabo e ele fugirá de ti. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Se você está se sentindo abandonada ou abandonado, lembre-se, o Senhor jamais te abandonará. E Ele é o suficiente para todos nós. Reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Assim disse o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: deixarei que a casa de Israel peça que eu lhe faça ainda isto. Deixarei que a cidade, que a casa de Israel peça ainda que o Senhor lhe faça isto. Que o Senhor aumente o número de pessoas. Oh, aleluia! Que eu aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho. O Senhor está dizendo, peça que eu aumente o número de pessoas. Peça. Muitas pessoas foram recolhidas agora. Então peça que Deus aumente o número de pessoas. Peça. O Senhor ouve a oração daquele que olha para Ele, que busca ao Senhor. Ele ouve. E Ele atende o clamor de sua igreja. Peçamos a Deus que seja aumentado o rebanho. Que coisa linda! O Senhor disse, peça que eu aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho, como os rebanhos consagrados para os sacrifícios, que eram rebanhos abençoados, que eram multiplicados muitas vezes. Os rebanhos de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim, as cidades desertas se encherão de rebanhos de pessoas. E eles
saberão que eu sou o Senhor. Eu termino dizendo isso. O último versículo. Olha que coisa linda que o Senhor disse. Meu Deus. Eu vou reler o 37 e o 38. Assim diz o Senhor Deus: deixarei que a casa de Israel peça que eu lhe faça ainda isto. 2 pontos. Que eu aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho, como os rebanhos consagrados para os sacrifícios, os rebanhos de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim, as cidades desertas se encherão de rebanhos de pessoas, rebanhos no plural, de pessoas, e eles saberão que eu sou o Senhor. O Senhor quer reconciliação. O Senhor permitiu a pandemia para nos salvar, para que o homem entendesse que ele é o autor da vida. Ele recolhe e ele dá vida. Só na minha família nasceram várias crianças. Agora, em 2020, no ano da pandemia, o Senhor aumentou o número de pessoas na minha família. Graças a Deus. E não recolheu nenhum de nós fomos recolhidos. Não que sejamos privilegiados, melhor do que ninguém. Pelo contrário, é que sabemos o nosso lugar. Sabemos que somos servos. Sabemos que dependemos dele. Sabemos que ele pode nos recolher a qualquer momento. Sabemos e nos humilhamos diante dele. E clamamos: Senhor, tem compaixão de nós. Jesus, Filho do Deus vivo, tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós. Sabemos que somos pó, servos, dependentes totalmente de Deus. Essa é a única coisa que importa fazer, é ter essa consciência que o profeta Ezequiel tinha, que precisava do perdão de Deus, que precisava da reconciliação do homem com Deus, que nós precisávamos de voltar a reconhecer a nossa identidade. Nós temos uma identidade. Nós temos um Pai misericordioso, amoroso, poderosíssimo, grande em misericórdia, grande em amor, que tem compaixão do pequenininho, que tem compaixão de nós, que somos pó, que respiramos porque Ele nos permite respirar, que temos um espírito que Ele nos permitiu ter, que precisamos que o Espírito Santo dele habite em nós para que possamos sobreviver. Reconhecemos que somos dependentes dele e sem ele nada somos. Mas ele está com os braços abertos, as mãos estendidas para nós, nos chamando para a vida. O Senhor te chama para a vida. Acorda!
Desperta do sono profundo. O adversário te distraiu, colocou besteira na sua cabeça, insatisfação, e te afastou do caminho da vida, porque ele é ladrão de almas. E ele está tentando roubar a sua alma. Mas enquanto você tem ouvidos para me ouvir, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Arrependa-se, volte-se para o Senhor. Ele está de braços abertos para te salvar, para te tirar das garras de Satanás. Mas você precisa ter uma posição, tomar uma decisão de dizer não para o adversário de nossas almas. Não quero mais pecar. Senhor, me dê forças, porque eu sou fraco, eu sou fraca e preciso do Senhor. Só precisa disso. E deixe que o Senhor faz as demais coisas. Buscai o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Até aqui. Amém. Vamos orar? Amado Deus e Pai, autor de nossas vidas, eu te peço, no nome do teu Filho, o nosso Senhor, Jesus Cristo, o Cristo, sacrifício vivo, no nome dele eu te peço, perdão, perdoa os nossos pecados, te peço misericórdia. Tem misericórdia, Pai, de toda a humanidade, do teu povo. Tem misericórdia de todo ser vivente. Tem compaixão de nós, Senhor. Estende a tua mão de perdão e de amor e de cura. Estende a tua mão de libertação. E vai libertando, Pai. Vai libertando o teu povo. Vai, Senhor meu Deus, transformando o coração de pedra em coração de carne. Vai tirando, Pai, o que eles têm nos ouvidos fechados, Pai, para te ouvir. Vai tirando todo o impedimento para que eles possam ouvir a tua voz dizendo: filho meu, estou aqui para te salvar. Filha minha, eu te amo e quero te salvar. Oh, meu Deus, derrama do teu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a terra, sobre todo o universo, sobre todo ser vivente. Derrama do teu poder, derrama do teu Espírito. Lava-nos, purifica-nos, Pai, com as tuas águas, com o sangue de Jesus também, Pai. Vem derramando sobre nós, Pai. Vem nos lavando, vem nos salvando, para que não venhamos a esquecer a nossa identidade. Nós somos teus filhos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós dependemos da sua permanência conosco, para que possamos sobreviver. Fica conosco, Senhor. Fala ao nosso espírito. Fica conosco, Senhor. Vem, Senhor meu Deus, nos salvando. E quando, uma vez salvos, uma vez despertos, sejamos curados pelo Senhor, sarados pelo Senhor. É o que eu te peço no nome do teu Filho Jesus Cristo, e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. 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 Medite nesta palavra. E se Deus tocar no seu coração, propague esta palavra, porque esta palavra é do Senhor, Criador dos céus e da terra, autor de sua vida, para você e para quem mais o Senhor queira alcançar. Amém. Amém.